Boa noite, alunos do Instituto Federal. Estamos aqui para mais uma aula de inglês instrumental. Sejam todos bem-vindos e queremos hoje trabalhar com vocês várias atividades, entre elas o futuro. Nós vamos estar passando já para vocês a agenda, mas eu quero passar um pouquinho para a professora Leide cumprimentar vocês. Boa noite, caros alunos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui na nossa terceira aula, nossa terceira semana. Estamos felizes por estar compartilhando esses momentos de conhecimento com vocês. A professora Elisângela vai iniciar falando da nossa agenda, a agenda da nossa aula. Professora? Ok, então prestem atenção aqui. Nós vamos estar trabalhando, como eu disse já anteriormente, o futuro. No caso, o futuro simples. Nós vamos também trabalhar prefixos e sufixos e, finalmente, o vocabulário técnico que, para vocês da área de informática, tem uma grande importância. Antes da gente começar o conteúdo de Futuro Simples, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção num diálogo que nós vamos ouvir e assistir. Uma pequena historinha, uma pequena enquete que vai trazer o tempo verbal, né, o futuro simples em língua inglesa, ok? Então, com vocês, a externa agora. Olá! Você acompanha agora uma conversa em inglês. Observe os pontos gramaticais estudados anteriormente e também perceba a utilização do futuro simples da língua inglesa. Olha só. Oh, I'm so sorry. I'm sorry. Oh, that's okay. My name is Ícaro. What's your name? My name's Denise. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Do you study at IFRO? Yes, I do. Nice. And do you like IFRO? Yes, it's a very good school. What course do you do there? I study information technology for internet. Wow! Will you be a computing professional? Yes, I will. Nice. And will you work here in Rondônia or in another state? I will work here. So, will you be free tomorrow night? Oh, sorry. No, I won't. What will you do tomorrow night? I'll go out with my husband. Bye. Bye. Great. Então, como vocês puderam assistir no diálogo, parece que o rapaz não se deu muito bem na investida dele. Mas o que importa pra gente, na realidade, é o que eles falaram em inglês. O que eles conversaram. Então, pra gente poder entender um pouquinho melhor o diálogo que vocês acabaram de acompanhar, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui no slide. Então, nós temos duas pessoas conversando, Ícaro e Denise. Ele começa o diálogo esbarrando e pedindo desculpa, né? I'm sorry. E ela fala que tudo bem, that's okay. Em seguida, o Ícaro fala, então, se apresenta, my name is Ícaro, e pergunta o nome dela, what's your name? Denise responde, my name is Denise, nice to meet you, né? Prazer em conhecer você. E o Ícaro, então, responde, nice to meet you too, e pergunta, do you study at IFRO? Aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção que nós temos, então, uma frase no presente. Lembram que nós estudamos o auxiliar do? Então, do you study at IFRO? Você estuda no IFRO? Denise responde, yes, I do. Sim, eu estudo. O Ícaro faz outra pergunta no presente. Do you like IFRO? Você gosta do IFRO? E a Denise responde que sim. It's a very good school. Aqui nós temos o S que representa o is, é a abreviação de is, do verbo to be. Bem, Ícaro continua então. What course do you do there? Que curso, né? Você cursa lá. Aqui o do, perguntando, e o do, verbo fazer. Que curso você faz lá? Denise, então, responde, I study Information Technology for Internet. Estudo informática para a internet. Aqui o study está no presente. Agora sim, nós começamos a ver o futuro. Começa com o auxiliar will, que é a novidade de hoje. Will you be a computer professional? Você será uma profissional da computação? E ela responde, yes, I will.
Ícaro, então, faz mais uma pergunta. Novamente utilizando o will, porque está perguntando sobre o futuro de Denise. Will you work in Rondônia or in another state? Você trabalhará em Rondônia ou em outro estado? Denise então responde, I will work here. Eu trabalharei aqui. O will faz com que o verbo trabalhar, que é o work, fique no futuro. Eu trabalharei aqui. Ícaro então faz outra pergunta. Will you be free tomorrow night? Ele quer saber se ela vai estar livre, free, amanhã à noite. Você estará, olha o verbo to be aqui, o verbo ser ou estar, no futuro por causa do will. Você estará livre amanhã à noite? A Denise responde, no, I won't. Veja agora o will na negativa. Não, eu não estarei livre amanhã. E então Ícaro quer saber o que ela vai estar fazendo. What will you do tomorrow night? Olha o verbo fazer aqui, do, no futuro por causa do will. O que você fará amanhã à noite? Olha a resposta de Denise. I'll go out with my husband. Opa, eu sairei com meu marido. Veja que o will aqui está abreviado, né? Em vez da palavra will, ela falou I'll, abreviação de will, 2 L's. I'll go out with my husband, goodbye. Então, alunos, a gente escolheu esse diálogo para poder apresentar, fazer uma pequena introdução do uso do auxiliar will, que é o auxiliar do futuro. Agora, nós vamos estudar um pouquinho mais como é que ele funciona na sua forma afirmativa, interrogativa e negativa. E para isso eu vou pedir a ajuda da Leide, ok? Então, vamos para o próximo slide. Leide, você poderia estar explicando para os nossos alunos esse início aqui? Com prazer. Bom, pessoal, em inglês há 2 formas de conjugar o futuro. Uma é mais enfática, é uma maneira mais informal de falar. Antes de conjugarmos, vamos falar, analisar esse tempo verbal na língua portuguesa. Olha só, temos aí as 2 frases. Viajarei amanhã, certo? Esse verbo está no futuro, viajarei amanhã. Ou então, eu vou viajar amanhã. Temos aí 2 maneiras de se falar o futuro com o verbo viajar, certo? Em português, eu falo viajarei. É mais formal. E falar viajar parece mais informal? Na nossa língua isso é um pouco mais informal. Em inglês é a mesma maneira. Há 2 maneiras de dizer isso, o futuro. O tempo futuro funciona, vamos fazer uma comparação. A forma mais usada na língua inglesa, e antes de se falar nessa forma, é bom lembrar. Lembra que quando nós explicamos o presente simples e o passado simples, se nós falamos do auxiliar, e que o auxiliar não aparece em formas afirmativas, os auxiliares do presente, lembrando, é o do e o does. Os auxiliares do passado é o did, estão lembrados? Pois é, aqui no futuro, o auxiliar do futuro é o will. Will é o auxiliar do futuro. Ele aparece nas frases afirmativas, coisa que não acontece no presente e no passado. No futuro ele aparece. Por exemplo, eu tenho Maria will see a new film next week. Então, Maria é o sujeito. Verá, will see. O auxiliar aparece na forma afirmativa. Ok? A gente vai dando segmento aí, a gente vai entender isso muito mais. Ok, obrigada, Leide. Como vocês viram, então, a grande diferença do futuro para os demais tempos verbais que a gente vinha estudando é justamente essa que ela falou. Na forma afirmativa, eu vou precisar do auxiliar também, ok? Bem, agora eu quero mostrar mais alguns exemplos para vocês. Nós temos um exemplo aqui que inicia com will.
Porque quando eu faço uma frase na interrogativa, o will, que é o auxiliar, vem para frente, tá? Só lembrando que o will não tem tradução em português. Ele é apenas para fazer com que o verbo, no caso aqui, be, fique no futuro. Will you be a computer professional? Já colocamos a tradução. Você será uma profissional de computação? Essa frase estava no nosso diálogo. Então, esse will faz com que o verbo be fique no futuro. Será, ok? Mais uma vez aqui na afirmativa, lembrando que eu uso auxiliar na afirmativa também. I will work. O verbo é work, trabalhar. Com will fica eu trabalharei here, aqui, ok? Já temos a tradução aqui para vocês. Agora, will na negativa fica won't. Então, I won't be. Be é o verbo ser ou estar. I won't be free tomorrow. Eu não estarei livre amanhã. Foi o que a Denise respondeu, né? Eu não estarei livre amanhã. Já colocamos a tradução para você. Então, a negativa de will, won't. Veja que expressar o tempo futuro em inglês é muito simples. Então, só prestando atenção aqui, eu tenho um sujeito, o will e um verbo. O que vem depois são complementos, ok? Professora Leide, nós temos alguma pergunta do nosso polo? Temos um comentário, sim, professora. Aqui, a Maria José de Souza, de São Miguel do Guaporé. Ela pede que a professora faça a marcação das palavras com o pincel vermelho, que segundo eles fica mais fácil para acompanhar. Grifando de preto, borra a letra. Isso aí é um comentário, uma sugestão do polo São Miguel do Guaporé. Ok, obrigado pessoal de São Miguel. Já troquei aqui, ó, tô com vermelhinho, certo? Podemos dar continuidade? Mais algum comentário, Leide? Não, eles estão dizendo que estão acompanhando com um pouco de dificuldade, mas vão esperar o andamento da aula. Ok, eu acredito que quando a gente vai para os exercícios, é o momento onde vocês vão percebendo onde foram as piores dificuldades, as dúvidas maiores, e aí no momento que a gente for fazendo as correções, vocês vão conseguindo entender um pouquinho melhor, ok? Então aqui no próximo slide, nós temos algumas expressões de tempo. Então, expressões que a gente vai usar no tempo futuro. Nós temos aqui tomorrow, que significa amanhã, the day after tomorrow, depois de amanhã, next week, próxima semana, next weekend, próximo final de semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano. Por que a gente passa para vocês essas expressões de tempo? Porque com certeza, se você não tiver com muita clareza o significado daquela frase, ao se deparar com uma dessas expressões, você já pode automaticamente imaginar, bem, essa frase deve estar falando de futuro, porque tem a palavra tomorrow, amanhã. Então isso já ajuda você a contextualizar em que tempo aquela frase está. Então é importante vocês darem uma olhada nessas expressões e sempre que você encontrar uma delas em um texto, né, ou em uma frase, você já sabe que está indicando futuro, certo? Bem, nós vamos ver alguns exemplos e eu vou pedir para a professora Leide estar lendo com vocês. Muito bem, pessoal, vamos lá. No primeiro exemplo, nós temos a frase que é uma interrogativa, certo? Will you sell clothes? Will you sell clothes? Olhando para a figura, a gente pode perceber os garotos, né? Os amigos estão fazendo compras. Logo a resposta, a pergunta é, você vai vender roupas? Nesse caso, ela diz, yes, I will. Essa maneira é o que nós chamamos em inglês de short answer, que é uma resposta curta, uma maneira de afirmar. Yes, I will. Então, a gente afirma ou dá a resposta na afirmativa ou negativa com o auxiliar, certo? Vamos para a segunda. Will your mother work at IFRO next year? Então, a pergunta é, a sua mãe trabalhará no IFRO no próximo ano? Olha só, lembrando que começa com o auxiliar will.
O sujeito é your mother, né? Will your mother work at Heathrow? A resposta na negativa, no, she won't. Como a professora havia dito, no futuro a maneira de negar, contraindo will com not, fica won't, porque é uma maneira mais fácil de pronunciar. Ao invés de dizer no, I will not, fica mais fácil dizer no, I won't, ok? A terceira é, will your sister visit you? Então, pela tradução, dá pra gente perceber, tá bem fácil essa, né, pessoal? A sua irmã visitará você? Will your sister visit you? Então, pela resposta tá. A resposta tá afirmativa, certo? Yes, she will. Então, nós temos aí 3 modelos de respostas, perguntas com respostas curtas, afirmativas e negativas. Mais um exemplo. Will we have an English test? Olha a figura lá. Os alunos estão fazendo um teste. Mas, entendendo o contexto, ele faz a pergunta, e provavelmente para a professora. Will we have an English test? Teremos um teste de inglês? A professora, fazendo, a gente pode inferir no contexto, ela responde negativamente. No, you won't. Esse teste pode ser para um outro dia, ok? Mas não, talvez, para o dia que eles perguntaram. Então, é uma resposta simples. Teremos um teste de inglês? Não, não terão, ok? O último exemplo. O último exemplo, a gente fazendo a leitura visual, aí tem o casal com malas na mão, então a gente deduz que eles vão viajar. A frase é, Will Magali and Marcos travel this month? Então, o que está querendo dizer? A Magali e o Marcos viajarão este mês? Pergunta no futuro. A resposta é afirmativa, certo? Yes, they will. Por que é que tem they? They. Por que tem o pronome they? Porque a gente já entendeu, fica fácil. Essa aqui, o sujeito está no plural. O sujeito são 2 pessoas, é o casal. É a Magali e o Marcos. Por isso que na resposta, ao invés de usar o nome das pessoas, eu usei o pronome. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade. Mais um, agora não mais frases, e sim exercício. A professora Elisângela vai... Nós... Aqui com vocês, nós faremos esses exercícios para ratificar o que aprendemos, ok? Ok, pessoal, então esse exercício é o seguinte, você vai ter algumas frases e você vai montar essa frase no futuro, ou seja, nós vamos te dar algumas palavras da frase e você vai tentar encaixar juntamente com o auxiliar will, que é o que nós estudamos, que forma, que faz com que a frase, com que o verbo fique no futuro. Então vamos começar com a primeira frase. Oi, tem alguma pergunta, professora Leite? Sim, o Joilson Mendes Arruda, ele está dizendo, sou tutor do Polo Centro de Porto Velho. Os alunos querem saber se é necessário traduzir as frases na atividade do ambiente. Se é necessário traduzir as frases. Ok, as atividades do ambiente virtual, geralmente vocês vão fazer esses questionamentos aos tutores. Nós vamos estar acessando o ambiente, dando uma checada nessas atividades e vamos estar passando a orientação para os tutores que vão estar entrando em contato com vocês, ok? Então nós vamos fazer agora essa atividade aqui que tem a ver com esse assunto que é o futuro simples, ok? Então nós temos aqui o verbo watch TV e nós temos um sujeito day e nós temos aqui uma expressão de tempo tomorrow, amanhã. Então para eu formar uma frase eu preciso de sujeito, tá aqui, eu já tenho day. Eu pedi que essa frase fosse no futuro, então eu preciso do quê? Do auxiliar will. E em seguida eu vou utilizar o verbo they will watch TV e completo então com a palavra tomorrow, ok? Então a frase vai ficar they will watch TV tomorrow. Eles assistirão, então o verbo assistir passa a ser assistirão por causa do will. Eles assistirão TV amanhã. Aqui está a figura referente ao que a gente falou. A próxima frase então você tem o verbo play, que é tocar, play guitar. Tocar
é violão. Guitar parece guitarra, mas no caso guitarra em inglês é electric guitar. Qual é o sujeito? He, nós vemos aqui na figura ele, o garoto aqui. E uma expressão de tempo, next week, próxima semana. Então eu começo a frase afirmativa com o sujeito he, mas para que o verbo fique no futuro eu preciso acrescentar will e o verbo play guitar. Quando é que ele vai tocar guitarra? Next week. Eu não vou escrever aqui por causa do espaço, mas eu completaria com next week. Então, é o auxiliar will que faz com que o verbo play fique tocará. Ele tocará guitarra na próxima semana. O nosso próximo exercício, então, traz o verbo read. E nós temos aqui o sujeito my grandfather and I. Se é my grandfather and I, eu coloquei aqui we, nós. Então, tanto eu posso usar my grandfather and I, meu avô e eu, como o pronome we, que significa nós. Então, olha só. Eu começo com o sujeito, we, eu coloco o auxiliar will, nós iremos o quê? Ler. We will read. Quem? Nós quem? Meu avô e eu. Tá aqui a figura. Em vez de we, eu também poderia escrever my grandfather and I will read. Meu avô e eu leremos. O verbo é ler, mas por causa do will fica leremos. E a última frase, então, nós temos o verbo have, verbo ter, acompanhado, né, da palavra money. Essa todo mundo conhece. Have money, ter dinheiro. O sujeito, I. E aqui nós temos next year, próximo ano. Então, no futuro, como é que fica? Eu começo com o sujeito, I will have money. Então, eu terei dinheiro quando? Next year, ano que vem. É o que a gente espera para todas as pessoas no próximo ano. Então, sempre lembrando que foi o auxiliar will que fez com que o verbo have, verbo ter, fique no futuro, ok? Nós vamos então, professora Leide, comentários, questões sobre o exercício? Não, eles estão comentando, as tutoras, os tutores estão dizendo que eles estão com dificuldade, mas estão atentos à explicação. Ok. Eu acho que com o passar da aula, que surgirão mais perguntas. Por enquanto, eles estão só apreensivos, né, esperando. Ok, então, gente. Bem, com relação ao futuro simples, era isso que a gente queria passar para vocês. Que quando você tiver contato com o texto e você perceber que nesse texto você encontra o auxiliar will, você já entende que essa frase está se referindo a acontecimentos no futuro, ok? E quando você tiver em contato com esses textos, é muito importante, mesmo que você não entenda tudo, ter essa ciência de que o que está sendo falado ali é algo relacionado ao futuro. Então, sempre ratificando para vocês, não entendendo completamente a sentença, eu posso me apropriar do sentido do auxiliar ou de algumas palavras soltas que vai nos ajudar, ok? Nós vamos entrar agora num outro conteúdo, que são os afixos. Então, a questão de afixos, ela ajuda muito quando a gente tem contato com textos em língua inglesa. Por quê? Eu posso não conhecer a palavra completamente, mas através de um prefixo ou um sufixo, eu posso entender o que essa palavra significa ou ela está querendo dizer. Porque tanto os prefixos como os sufixos, alguns deles em inglês são parecidos com prefixos e sufixos em português. Então, só lembrando para quem faz tempo que está sem estudar, o prefixo são palavras que nós acoplamos a um radical e ele pode mudar o significado da palavra ou mesmo
mesma classe gramatical da palavra. Às vezes é um substantivo, se transforma num verbo, às vezes é um adjetivo que passa a ser um substantivo com a colocação do prefixo ou sufixo. Então a gente vai agora ver alguns exemplos e à medida que a gente for mostrando esses exemplos, vocês vão começar a entender um pouquinho melhor a questão da prefixação e sufixação, ok? Então vamos para os slides. O primeiro diz aqui que quando a gente se depara com um texto, sempre falando de texto em inglês, a gente pode utilizar os conhecimentos sobre prefixos e sufixos. Então nós temos, por exemplo, a palavra happy, que muita gente conhece. E aí nós vamos, com a utilização do prefixo, perceber que ela muda de sentido. Unhappy quer dizer infeliz, happy, feliz, e unhappy, infeliz. Nós temos então, por exemplo, a palavra function, que com um prefixo, né, o prefixo dis, fica dysfunction. Então, function, função, dysfunction, disfunção. Aqui nós temos a palavra busy, que significa ocupado. Quando eu acrescento o sufixo ness, então no caso aqui o sufixo é o ness, eu tenho business, que vai mudar de significado. Agora passa a ser negócios. Então eu tinha busy, que juntou com o sufixo ness, passou a ser business, negócios. Nós temos aqui treat, verbo tratar. Aqui não tem essa letrinha E, deixa eu riscar. E aqui nós temos o sufixo ment. Então, treatment, eu tinha um verbo, tratar, mais o sufixo ment, nós transformamos agora a palavra treatment, tratamento. Então, nós tínhamos aqui um verbo, treat, tratar. Quando eu coloquei o sufixo treatment, ela se transformou num substantivo, tratamento, ok? Então, essas palavras, elas alteram, né, quando eu coloco prefixos ou sufixos, alteram significados, como a gente já pode ver e até mudam a classe gramatical. Bem, a gente já falou também que elas aparecem antes do núcleo, como a gente pôde ver, eu tinha a palavra, né, treat é o núcleo. Quando eu coloco meant, ela muda. Então, o sufixo ou prefixo, eles vêm acoplado à parte principal da palavra. E aqui um exemplo, né, alguns exemplos em português, para vocês fazerem essa comparação, que na nossa língua a gente também faz essa utilização. No caso de infeliz, né, o in, antes do feliz, feliz é o núcleo, é a raiz, né, da palavra, mudou o sentido. Aqui também nós temos a palavra anormal, que fez a modificação. Eu tinha a raiz da palavra, o núcleo normal, acrescentei a e fez toda uma modificação. Anormal, algo que não é normal. Então, acredito que está ficando claro para vocês o quanto pode ser útil eu conhecer alguns prefixos e sufixos em língua inglesa e o quanto isso pode determinar muitas vezes o entendimento de um texto, de uma frase, de uma sentença. Eu vou pedir agora para a Leide dar continuidade nessa explicação sobre prefixos e sufixos. Muito bom. Eu quero aproveitar para agradecer, porque os alunos estão aqui no chat parabenizando a explicação, que estão entendendo. Inclusive, o Israel Crispim Ribeiro fez o comentário em inglês. The students MG meeting are understanding everything here. Então, ele escreveu em inglês, isso quer dizer que ele está interagindo. Muito obrigada, Israel. E eles fizeram um comentário, eu já até respondi. Eles disseram, isso para provar, Elisângela, que eles estão atentos, que eles já fizeram um comentário dizendo que esquecemos o sufixo. Mas eu acabei de responder que não, ainda vem o sufixo. Não é isso, Elisângela? Isso mesmo, mas isso é bom, que eles estão atentos para ver o que ainda está faltando. Exatamente. Então vamos lá, dando seguimento aí. Aqui, em inglês, alguns prefixos, né? Prefixos, como a professora já explicou, que vem antes do radical, são usados. Temos o anti, que ele tem um significado de oposição. Como exemplo, antidiuretic,
que é antidiurético. Temos o prefixo bi, 2 vezes, biannual, que é bianual na nossa língua. É bem parecido, então fica fácil compreender o sufixo que tem o mesmo sentido na nossa língua, pessoal. Mês, que é uma palavrinha usada em outros contextos, também funcionam como prefixo. Ele tem um significado de mal, de algo que não foi, de desentendimento. No caso aí, misunderstood, que é desentendimento, mal entendido. Esse mis aí, antes de uma palavra, no caso radical, sendo o prefixo, o significado é de algo não muito certo, não muito bom, algo mal feito, certo? O que mais? Prefixo ainda. Um prefixo útil para exagerar a ação de um verbo é o prefixo over. Pessoal, vemos muito esse prefixo aqui no contexto, no nosso país, né? Na mídia tem o overnight, tem a overdose, são palavras muito utilizadas por nós falantes da língua portuguesa. Então, às vezes ele muda o significado do verbo. Vamos lá os exemplos. Oversleep, over, só para deixar mais ratificado, tem um significado de exagero, de passando da conta, de excesso. Então, oversleep é dormir muito, dormir demais. Overspeed, velocidade acima do normal. Então, às vezes, o teu carro pode ter uma linguagem, overspeed, é para você ter cuidado, tá? Dirigindo com muita velocidade. Overload, isso aí é um termo da internet, a gente vê, está sobrecarregando. Overflow, inundar. Flow é, no caso, inundação. Overflow, inundar. Flow, na verdade, é encher. Overflow, inundar. Overdose, acabei de dizer, que é uma dose excessiva. Overheat, que é quando esquenta demais. Então, vamos aí ficar bem atentos a esse prefixo over. Ele é muito comum. Agora, como fizeram aqui o comentário no chat, que havíamos esquecido, disseram, pularam o sufixo. Não. De acordo com a nossa programação, é agora. Depois de explicarmos o prefixo, nós vamos explicar o sufixo, ok? Então, a professora Elisângela dará prosseguimento com o sufixo. Então, o próprio nome, prefixo vem antes, na frente, sufixo vem depois, né, do núcleo, como a gente explicou. Então, ali, nós temos da mesma forma em português. Então, agradável, jogador. Então, eu tenho jogo de jogar aqui, da ideia da pessoa que faz a ação, pratica a ação, gostoso, enfim. Aqui são exemplos em português. A gente precisa focar no exemplo em inglês. Então, aqui a gente tem o sufixo less, que significa ausência, né? Sem. Então, endless, sem fim. Eu tenho a palavra end, que significa fim, endless, sem fim. Nós temos aqui também able, que quer dizer capaz, capaz de. Então, possible, possível. Nós temos aqui o ness, outro sufixo, que dá, né, faz com que ele seja utilizado em substantivos abstratos. Então, eu tenho happy, que vem de happy, feliz, né? Happiness, então eu acrescento esse sufixo ness, a palavra se torna felicidade. Mais alguns exemplos com less, né? Aqui, mais uma vez, mostrando que ele transforma um substantivo em adjetivo, ok? Passa a ideia de falta, ok? E um exemplo bem clássico, substantivo casa se transforma em sem teto, em inglês. Como? Eu acrescento o sufixo less ao final da palavra home. E aí eu tenho homeless, sem teto, uma pessoa que não tem casa. Aqui mais alguns exemplos com less, careless, descuidado. Então eu tenho care, que é cuidado, careless, descuidado. Hope, que é esperança, hopeless, alguém que não tem esperança. Meaningless, eu tenho a palavra meaning, que é significado, sentido. Quando eu tenho meaningless, eu tenho sem sentido. Pain, que significa dor. Quando eu acrescento o sufixo less, indolor.
eu tenho use, que é usar, useless, inútil, uma coisa sem uso, ok? Nós temos algumas palavras aqui que vêm acrescidas de prefixos e sufixos, e a gente vai simplesmente dar a tradução delas, ok? Então, question, que é até um cognato, questão, terminology, vocês veem aí o sufixo, terminologia, controller, eu tenho control, que é controlar, esse ER é um sufixo que dá a ideia de profissão, assim como eu tenho teacher, né? Eu tenho teach, ensinar, teacher, professor. Control, controlar, controller, o controlador. Automatically, temos aqui também um sufixo. Automaticamente, similarity, sufixo it, similaridade. Innovate, inovar. Configurable, configurável, aqui o sufixo able, eu tenho configurar com o sufixo able, configurável, e responsible, seguindo o mesmo raciocínio, ok? Para nós encerrarmos, hoje nós vamos falar um pouquinho de vocabulário técnico, ok? Nós vamos ter hoje, para falar com a gente sobre isso, uma convidada, quando nós estivermos chegando nos nossos últimos slides, nós vamos estar falando aqui, trazendo aqui a professora Mariela, que é professora de informática, para estar falando um pouquinho desse vocabulário técnico aqui na nossa disciplina. Nós temos, então, um pouquinho aqui mostrando para vocês algumas palavras que são do vocabulário técnico. Information Technology Management, gerenciamento da tecnologia de informação. Então, aqui nós temos também Information Technology Governance, governança de tecnologia da informação, que é um ramo da Corporate Governance, governança corporativa voltada para quê? Para Information Technology, né? Tecnologia de informação. São vários os termos que muitos deles vocês até já conhecem, que vocês já usam no curso de vocês, eles vão ficar disponíveis no slide. ActivityX, tem a tradução, browser, chat room, HTTP, que é uma sigla que tem o significado em inglês, Cracker, Cyberspace, HTML, que é uma linguagem de programação, Hacker, Host, que dentro da informática tem um outro significado diferente, né, do significado que a gente usa em inglês. Aqui, host, qualquer máquina conectada à rede de informações que transmita dados. Então, vocês vão ter acesso a essas palavras no slide que vai ficar disponível. Aqui mais algumas palavras que são formadas inclusive por cognatos. Computer Engineer, Computer Science, Software Engineer, engenharia de software. A gente vê que a palavra software não tem tradução. Information Technology, né? Audit, auditoria de tecnologia da informação. Metadata, né? Metadados. Digital Signature, Digital Library, biblioteca digital. Information Technology Infrastructure Library. Vocês vejam que é formado por cognatos, qualquer um consegue entender. A única palavra talvez diferente, library, biblioteca de infraestrutura da tecnologia da informação. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria de dar as boas-vindas para a professora Mariela, que está aqui conosco, atendeu o nosso convite e vai estar falando um pouquinho de alguns termos mais específicos que vieram do inglês, mas têm um significado diferente na informática. Seja bem-vinda, professora Mariela. Obrigada, professora. Obrigada, professora Elisângela. Então, gente, em informática usa muito a língua inglesa, né? Vocês estão vendo aqui, praticamente é a última aula, professora? Sim, a última aula antes da revisão e da prova. Né? Então, nós em informática utilizamos várias palavras em inglês. Por quê? Porque a linguagem de programação que vocês vão estudar já no próximo módulo e no próximo ano, usa o inglês. O inglês é uma linguagem internacional. Daí que a linguagem de programação foi criada usando a palavra em inglês. As instruções são em inglês. Né? Uhum. Então, não é que vai precisar escrever, conhecer a sintaxe, a semântica, mas precisa conhecer algumas palavras. Por exemplo, nesse
quadro, vocês podem ver package, né? Significa pacote. Isso aqui significa importar uma biblioteca. Isso aqui significa criar uma nova classe. Aqui a classe. Assim nós temos, por exemplo, o if. Eles viram que significa if, professora? Sim, algumas frases nossas, mas pode relembrar, professora. If significa se. Eu posso ir riscando para você, se você quiser. Ok, vamos ver se vai sair aqui. Ok, if, né? Então, if, o do, que é fazer. While, enquanto. O switch é porque determina uma condição, dependendo da condição, ele vai executar instruções diferentes. O else, professora, ela está ligada diretamente com o if, né? Então, nós temos instruções assim. If, chove, igual a true, que em inglês significa verdadeiro. Else. Aqui. Por exemplo, write. Um texto. Usar guarda-chuva. Else. Write. Não usar guarda-chuva. Então, o que significa? Que as instruções em linguagem de programação utilizam o inglês. O if seria uma instrução em inglês. O write seria uma instrução que significa escreva. O else seria uma instrução em inglês que significa se não. E novamente aqui a instrução de escrever. O true em inglês significa verdadeiro. Então vocês podem ver que as palavras, as variáveis, o texto que vai aparecer na tela é em português. Só que os comandos, as instruções são em inglês. Por quê? Porque o computador, gente, ele não conhece de nada, não sabe de nada. É o programador que vai criar o programa e mandar as instruções ao computador. O computador só entende inglês. Então, nós precisamos mandar os comandos em inglês. E esses comandos em inglês é que estão aqui nesse quadro, com essas palavras reservadas. E isso depende de linguagem para linguagem de programação. Mas as básicas, praticamente, são essas. Algumas variam, alguma linguagem para outra varia um pouco. Mas é necessário saber inglês por causa disso. E os manuais, os tutoriais, os primeiros sempre são em inglês. Quando a gente vai procurar alguma informação, primeiro sai em inglês e depois é feita a tradução. Os livros até demoram até 1 ano para serem traduzidos. Então é necessário ter algum conhecimento básico para que vocês possam resolver qualquer problema assim, dentro da linguagem de programação, né? Que está em inglês. Aí essa aula é fundamental por causa disso. Ok, certo? Muito obrigada, professora Mariela. Nós estamos muito gratos pela presença dela aqui, para poder nos dar essas explicações. Eu acredito que esse quadro que vai ficar disponível nos slides para vocês podem estar procurando. Não teve tempo para a gente fazer a tradução e a explicação de todas as palavras, mas vocês podem estar procurando, fazendo perguntas aos tutores também no ambiente virtual, pesquisando, né, e descobrindo o significado de cada uma delas, porque vocês vão rever essas palavras quando estiverem estudando a linguagem de programação, segundo a professora Mariela explicou aqui. E nós estamos agora encerrando para que vocês possam fazer os exercícios. Eu vou passar para a professora Leide, porque eu acho que ela tem algumas considerações. É um comentário aqui para a professora, que está colaborando conosco, de Alta Floresta, o Erickson Alves Anete. Ele está dizendo palavras dele. Tô vendo que essa linguagem de programação vai ser legal, hein? Então aí é um elogio, professora, agradecemos ao Erickson, realmente vai ser muito bom e muito proveitoso.
E eles também só fizeram um comentário que no quadro as palavras estão pequenininhas, estão difíceis de entender. Mas como a professora Elisângela acabou de dizer, na apostila, no livro, vocês vão ter isso de uma forma mais detalhada, ok? Ok, então, e também nos slides, quando vocês acessarem no AVA, vocês vão poder enxergar um pouco melhor essas palavras, ok? Então, vamos agora para as nossas atividades e até daqui a pouco. Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro. Espero que seja mais um encontro produtivo. Professora Naira. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de inglês instrumental. Vamos corrigir as atividades e vamos lá, o pessoal enviem aí suas atividades, as respostas aqui no chat aos professores de todos os polos e vamos responder certo, hein, pessoal? Vamos responder certo. Professor? Vamos sim. Pessoal, hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais ágil nas primeiras atividades e para que sobre tempo no final para a gente tirar dúvidas, ok? Vamos lá então, a primeira atividade. Vamos para o quadro. Primeira questão. Siga o modelo e passe as frases para o tempo futuro. I live in Curitiba. I will live in Curitiba. They studied a lot. They will study a lot. O primeiro exercício. Mary sleeps early. Maria dorme cedo. Então vai ser Mary will sleep early. Mary dormirá cedo. Dormirá cedo. It eats in the morning. Resolução. It will eat in the morning. Ok? Vamos passar para o próximo. Ainda continuando no mesmo exercício, Brian played soccer. No passado, Brian jogou futebol. No futuro, Brian will play soccer. Tony and I listened to you. Tony e eu ouvimos você. Listened, portanto, passado. Então fica Tony and I, somente aqui no verbo, will listen to you. Ok? Então, o que alterou aqui foi listened. Percebam o sufixo do passado. Aqui nós acrescentamos o auxiliar do futuro. E o verbo volta para o presente. Próxima proposta. You passed all the courses with good grades. Você passou em todos os cursos com boas notas. Passed, mais uma vez passado, sufixo do passado. No futuro ficará you will pass. Futuro. O resto. You will pass the courses with good grades. Professor, então quando a gente vai passar para o futuro, o verbo que estava no passado volta a ficar no presente. Exatamente, professora. Quando nós estamos transformando uma oração para o futuro, a gente identifica o verbo
a maioria dos verbos aqui nesse exercício, como vocês perceberam, estão no passado, com o sufixo ed, certo? A gente localiza o verbo que estava no passado, coloca ele no infinitivo novamente, ou seja, coloca ele no presente, como a professora Naira bem falou, sempre auxiliado com o verbo will, ok? Alguma dúvida, professora? Eu recebi aqui as contribuições dos alunos de Espigão e Buritis. Em Espigão, a aluna Gilmara e em Buritis, o aluno Hugo. E eles fizeram isso que eu acabei de falar, né? Eles colocaram o will, porém permaneceu o verbo no passado. Ah, entendi. Né? Então, tomem cuidado. Se vai para o futuro, se eu vou usar o will, então o verbo que estava no passado, ele fica no presente. E o will que vai fazer com que ele fique no futuro. Então, esse no inglês é algo bem peculiar, né? Você não tem a palavra, o verbo no futuro. Exatamente. Ele tem é o sufixo que chama? Uma demonstração. Voltando aqui, o que a professora Naira está falando, pessoal, muito bem falado, por sinal, é o seguinte. Percebam que essa oração aqui, ó, ela está no passado. E aqui no passado, nós fizemos a adição do sufixo ao verbo. Ou seja, existe verbo no passado. Já no futuro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso que a professora Naira acabou de falar. Nós vamos colocar o verbo no presente, past, e aqui na frente dele nós vamos fazer a indicação de futuro com o uso do verbo auxiliar do futuro, ok? Então, para nós, falantes da língua portuguesa, essas duas palavras aqui formam o que a gente vai falar passará. Você passará todos os cursos com boas notas. Ok, professora? Ok, agora tá bem claro. Porque não é igual o nosso português, né? Passará, contribuirá, eu irei correr, algo que seja para o futuro. Então, no inglês, ele mantém o verbo no presente e inclui o will indicando o antes. Futuro. Isso, exatamente. Ficou claro, então? Qualquer dúvida, manda aí para a professora Naira para a gente conversar, ok? Próximo exercício. Passe as frases para a forma negativa e interrogativa do futuro simples, ok? Aqui nós já temos as frases que estão no futuro, nós não precisamos transformar em futuro. Então aqui na primeira proposta, a virus will destroy important files in your PC. Um vírus destruirá, só lembrando que a gente acabou de falar, né? Olha aqui, o verbo destruir no presente, acompanhado do will, destruirá arquivos importantes no seu PC. Quando a gente vai formar interrogativa, vamos começar pela interrogativa? Quando a gente forma interrogativa, pessoal, a gente identifica aqui o verbo auxiliar do futuro e só faz essa inversão aqui, pessoal. Aliás, diga-se de passagem, qualquer verbo auxiliar, quando eu quero transformar em interrogativa, eu passo para a frente do sujeito. Então fica will a virus destroy important. Will a virus destroy, deixa eu colocar o verbo aqui, pessoal, fica mais fácil. Will a virus destroy important files in your computer? Então perceba, só fiz a inversão aqui, se vocês olharem bem, tá? Will na frente do sujeito da oração, certinho? E na negativa? Na negativa vai ser simples, não vai mudar a ordem da oração. A virus will, então perceba que tem o verbo auxiliar e aqui tem o verbo principal da oração. Entre um e outro eu coloco a partícula de negação. Na prática fica assim, pessoal. A virus will not destroy important files in your PC. Professor, posso contrair isso daqui? Pode. Fica assim, ó, pessoal. Will not, won't. W-O-N apóstrofe T. A virus will not, a virus won't destroy. Tudo bem? Então, agora que a gente construiu esse padrão, a gente vai repetir aqui, na segunda proposta. You will win a laser print next month. You will win a laser print next month. Você ganhará uma impressora laser
no próximo mês. Então, qual foi o padrão? Interrogativa antes do sujeito. Então fica: Will you win a laser print next month? Negativa, também o padrão construído agora. You will not win. You will not win, ok? Mais uma vez, posso contrair? Pode. You won't win. Tudo bem? Estamos acompanhando, professora Naira? Como é que tá? Como é que estão nossos alunos? Algum questionamento, algum comentário? Não, tá tudo tranquilo por enquanto. E eles sempre observam esse fato de colocar na negativa e na interrogativa. Mas com o will agora, né? Certo. Passando para o futuro, eu acho que agora começa a ficar um pouco mais claro esse posicionamento dos verbos dentro de uma frase. Legal. E pessoal, percebam uma coisa muito importante na língua inglesa. Nós vamos mudar os tempos verbais, presente, passado, futuro, o uso do verbo to be, mas vai sempre permanecer a seguinte lógica. Na interrogativa, colocamos o verbo auxiliar na frente do sujeito. Na negativa, depois do sujeito, mais a partícula de negação, ok? Vamos lá continuar esse exercício? Então aqui nós temos, mais uma vez, o auxiliar. Your boss will give you a new computer. Seu chefe lhe dará um novo computador. Então, will, verbo auxiliar. Your boss, sujeito da oração. Give, verbo principal da oração. Nosso padrão, verbo auxiliar na frente do sujeito. Na prática, will your boss give you a new computer? Tá? Essa foi a interrogativa. Agora, a negativa. Agora, o sujeito normal. Your boss will not give. Posso contrair? Pode. Your boss won't give you a new computer. My sister will travel to Canada next year. Verbo auxiliar, sujeito da oração, verbo principal. Nossa dinâmica, interrogativa. Will my sister travel to Canada next month? Negativa. My sister will not or won't travel to Canada next month. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, eu queria parabenizar as alunas de Buritis, Pamela e Sara, que enviaram as respostas corretas dessas duas alternativas, colocaram ali o your boss won't give. Contraindo. E na interrogativa, will your boss give you a new computer? Muito bem, meninas, parabéns por as respostas de vocês e continuem mandando suas contribuições. Muito bem, parabéns a todos. Próxima atividade, próxima proposta, dê a tradução das palavras abaixo e grife o sufixo, ok? Então vamos lá. Conservation, conservação, tá? Conservação. Terminology, terminologia. User, sufixo. Usuário.
hacker. Pessoal, hacker na realidade é um conceito, tá? O sufixo é o ER, mas o conceito vai ser pirata cibernético, pirata da internet, ok? Pirata da net, vamos colocar aqui. É um conceito. É o camarada que consegue invadir programas e seguranças da internet. Secretly, secretamente, nosso sufixo mente, secretamente. Então, nessa primeira parte, conservation, technology, user, hacker, secretly. Ok? Próximo. Eu queria agradecer a contribuição também do aluno Claudenius, de Espigão do Oeste, que mandou as respostas. Estava um pouco diferente, professor, do que estava ali, na parte principalmente do hacker. Ok, como é né? que foi traduzido? Ele colocou, na ordem que ele colocou resposta, conservar, é que está subindo o chat aqui, eu fico... Terminologia, usuário, especialista, secretamente. O hacker ele traduziu como especialista. Especialista. Veja, nós, usando o contexto da internet, o hacker deriva de uma palavra que é cracker. Então, é importante a gente lembrar, até porque é um curso de leitura, que nós precisamos adequar a palavra ao contexto em que ela está sendo usada, ok? Com isso eu quero dizer o quê, caro aluno? Que de repente essa palavra tem essa tradução, não estou falando que está certo nem errado, só que a tradução que eu estou dando é para um contexto específico, que é o contexto da internet, ok? Então, lembremos, as palavras em inglês, elas têm 2, 3, vários significados, então é sempre importante a gente atentar para o contexto em que eu estou fazendo a tradução, tá certo? Então, hacker é uma palavra muito usada como aquele pirata, aquele camarada que entra nos programas de segurança das organizações, que é também muito parecida com o cracker, muito usado também. Certo, professora Naira? Certo. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos continuar. E aí, essas últimas palavras dessa atividade, vamos lá. Probably, aqui, provavelmente. Provavelmente. Irresistible. Pessoal, aqui eu vou só chamar atenção. Resist. O radical da palavra é esse aqui, olha. Essa aqui, curiosamente, é formada por uma prefixação e por uma sufixação. Tá ok? Resistir. Resist, resistir. Irresistible. Irresistível. Ok? Irresistível. Irresistível. Acho que é isso. Stability. Estabilidade. Estabilidade. Complicate. Complicate, aqui nós temos o mesmo sufixo que transforma em verbo. Complicar e aproximar. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Alguma resposta divergente, professora? Não, por enquanto, essa todo mundo acertou, tá bem tranquilo. As contribuições, eu agradeço também por vocês estarem sempre participando das aulas, pessoal, e principalmente nessas respostas de inglês, tá bem? Então, continue mandando aí suas respostas e peçam aí para o professor mandar aqui para a gente no chat. Pode continuar, professor. Ok. Proposta número 4. Leia o texto e responda as questões que seguem. Eu vou ler para vocês rapidamente. A computer is a programmable machine that stores and retrieves data and performs high-speed logical and mathematical operations. However, it's not able to think. It accepts data and instructions as input
and after processing them, it outputs the results. When we talk about computers, we have to consider the hardware and software. The hardware consists of all the electronic and mechanical parts that make up a computer system. And the software is the collection of data and programs needed to solve problems with a computer. Ok, então aqui, nas opções, o que nós temos como respostas? O melhor título para o texto seria a história do computador, o que é o computador, hardware versus software. A resposta correta, para quem marcou, é essa daqui, pessoal. O que é um computador? What is a computer? Uma ideia presente no texto. O computador resolve problemas através de seu próprio raciocínio? O hardware é mais importante para o computador que o software? O processamento de dados é composto por 3 etapas. A resposta correta aqui é a última. Do texto podemos inferir que o computador se presta a diversas aplicações por causa de sua versatilidade. O computador está se tornando cada dia menor e mais barato. O computador é a invenção humana que mais evolui nas últimas décadas. Aqui a resposta fala da versatilidade, fala do que o computador pode fazer. Ok? Continuando. Na linha 6, a palavra programs pode ser entendida como? Pessoal, aqui na linha 6, o que mais se aproxima é jogos. Mas aqui caberia também aplicativos, ok? Também caberia sem nenhum problema aqui uma outra alternativa para ficar, como eu acabei de falar, mais próxima ao contexto oferecido, aplicativos, ok? A pergunta que pode ser respondida com base nas informações contidas é: quem inventou o computador? O que significa software? O que é um dispositivo de entrada? Tá? No texto a gente percebe quem inventou o computador? Tem essa informação? Não. O que é um dispositivo de entrada? Ele até fala sobre essa palavra, dispositivo de entrada, input, mas ele dá o significado do que significa software, ok? Então, seria isso a nossa correção. Espero que vocês tenham tido sucesso e estamos aqui aguardando qualquer dúvida para a gente facilitar a vida de vocês nessas atividades. Né, professora Naira? Isso, pessoal. Só gostaria de complementar sobre esse inglês instrumental na vida desse curso de informática para a internet, porque muitos devem estar se perguntando: para que eu preciso aprender inglês nesse curso de informática? Gente, o que é muito importante que vocês saibam é que, para quem quer trabalhar com informática, para você que quer realmente ser programador ou trabalhar com a área de informática, não tem conversa. Você precisa aprender o inglês, né? Não precisa ser fluente nem nada, mas que você entenda, que você saiba escrever e entender um pouco do inglês, porque é a nossa linguagem padrão para poder programar. Então, vocês viram que na teleaula, a professora Mariela, que fez uma participação na aula hoje, ela mostrou uma tabela com alguns comandos que a gente vai utilizar nos próximos semestres aí, nas próximas disciplinas, em inglês. Então, palavras mais específicas que a gente vai utilizar também dentro da programação, e isso vocês vão ter que aprender instantaneamente, assim, porque, mas eu não gosto do inglês. Então, aprendam a gostar, comecem a ouvir mais músicas em inglês, que aí, quem sabe, vocês conseguem assimilar mais as palavras. E aquela tabelinha que está também no material de vocês no AVA, vocês vão poder consultar e observar a diferença, que é o inglês comum do dia a dia, linguagem falada, e o inglês mais técnico, que são as palavras que nós vamos utilizar quando forem começar a programar. Lembrando que esse curso é voltado para o desenvolvimento web. Então, tudo que é voltado para a internet
você precisa saber o inglês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, professora, eu não consegui traduzir esse texto todo que o professor colocou aí na atividade. Se você tem acesso à internet, se você tem computador ou tem acesso a alguma coisa, então você pode ir lá. A internet tem tudo, né, pessoal? Vocês vão lá, traduzam o texto, tirem suas dúvidas que vocês têm sobre o idioma inglês, que vocês vão conseguir se dar muito bem nesse curso, não só no curso, mas como também na vida, tá bem? Então, aguardamos vocês na próxima aula, certo, professor? É isso aí, pessoal. Sucesso, tá? Um abraço para vocês e estamos à disposição. Foi um prazer trabalhar com vocês.